Agora, para a gente conversar um pouquinho a respeito daqueles instrumentos que são promovidos pela avaliação, então eu vou trazer toda a questão do Avalia Mais Prova, e aí nós gostaríamos sim que vocês fizessem perguntas ou colocações ou apontamentos para enriquecer mais a nossa conversa de hoje, tá bom? Então, Liz, você passa o próximo slide, por favor, querida. Bom, enquanto a Liz está colocando, vamos conversar só um pouquinho. Vamos, então, retomar um pouquinho. A prova, ela é um instrumento de avaliação, como nós já colocamos, ela é o único instrumento de avaliação? Não, não é. Mas ela é um instrumento. No caso, aquela prova que ela é oferecida pela secretaria, como nós também já falamos, ela traz a avaliação de algumas aprendizagens que são mensuráveis, né? Então, olha ali, o Avalia Mais, que é o conjunto de todas as avaliações que são realizadas pela secretaria, então a gente está falando de todas as sondagens que são organizadas, das avaliações do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, no que se refere às aprendizagens de língua portuguesa, que é o educando em seu processo de comunicação e expressão, e a matemática, que é o educando em seu processo e a sua relação com a educação matemática, e as produções de texto. Então, nós estamos falando nesse conjunto de ações que são acompanhadas pela secretaria. Então, tudo isso é chamado de Avalia Mais, tá? Então, Avalia Mais é uma ação da Secretaria de Educação do município de Guarulhos que inclui um conjunto de instrumentos avaliativos que geram dados estatísticos sobre o desenvolvimento de aprendizagens mensuráveis. Isso também nós já falamos na aula anterior, né? Então, assim, o que esses instrumentos geram? Para a escola, que pode ser utilizado lá, nós já falamos sobre isso, ele vai ter uma representatividade. Quando nós olhamos para esses dados lá na secretaria, são dados estatísticos, eles nos contam alguma coisa, nós transformamos eles em números para que eles possam nos contar como que está o processo de desenvolvimento de determinadas aprendizagens. Lembrando que a gente está falando de aprendizagens que são mensuráveis. Só para a gente retomar mais ou menos como seria. Seria assim, se a gente pegasse lá a unidade temática de leitura, ó, Cisca, ali uma de língua portuguesa, tá bom? Não de matemática. Então, olha lá. Lá do segundo ao quinto ano, nós temos uma aprendizagem dentro dessa unidade temática que diz assim, que o aluno deve escolher diversos suportes textuais, considerando as condições de produção e circulação, levantando hipóteses relativas ao textos que poderão ser lidos, fazendo antecipação da leitura a partir do suporte. Veja, como é uma aprendizagem que parte da escolha do aluno, ela não tem como ser mensurada, né? Então, ele vai escolher. Quando a gente fala de diversos suportes textuais, eu posso ter e gêneros textuais, eu posso ter textos que são de mais fácil compreensão, textos de mais difíceis. Então, assim, vai depender da escolha do aluno, daquilo que ele gosta, daquilo que lhe dá prazer. Então, mensurar essa aprendizagem é muito complexo, né? E é uma aprendizagem que ela vai do segundo ao quinto ano. Né? Então, ela precisa ser desenvolvida, e eu acredito que é uma aprendizagem que deva ser desenvolvida até ao longo da vida. Então, a gente começa a trabalhar com ela, mas a gente não tem como garantir que o aluno, ao final do quinto ano, tenha consolidado ou não essa aprendizagem. Ele sempre vai estar no processo. Ao passo que nós temos uma outra aprendizagem, também dentro da unidade temática da leitura, que é uma aprendizagem que precisa ser garantida, precisa ser oferecida para o educando, e ele precisa desenvolver do primeiro ao quarto ano, que é localizar informações explícitas nos diversos gêneros textuais. Então, essa sim é uma aprendizagem que nós conseguimos mensurar, né? O aluno, ele consegue localizar uma informação explícita, aquilo que eu estou perguntando, que está de forma explícita, ele consegue observar sim ou não? Então, percebe? Então, essa aprendizagem nós conseguimos mensurar. Então,
Lá no Avalia Mais, isso vai acontecer tanto na questão de leitura, matemática e produção de texto. São aprendizagens que podem ser mensuráveis. Outra coisa que a gente também precisa pontuar. Todas essas aprendizagens são aprendizagens mínimas, né? E aí, como nós já viemos conversando há bastante tempo, são aprendizagens dos direitos de aprendizagens, elas são garantidas por uma lei. Então, os alunos, teoricamente, deveriam estar saindo do nosso 5º ano tendo desenvolvido todas as aprendizagens que estão sendo propostas ali no QSM, tá? Já que a gente fez toda uma discussão a partir da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, com aprendizagens mínimas. E essas aprendizagens estão todas inseridas dentro do QSM. Então, aquilo que está sendo proposto no QSN, a gente entende também como aprendizagens mínimas que devem ser garantidas aos nossos educandos do 1º ao 5º ano, quando a gente fala da educação fundamental, tá? Bom, mas voltando a falar da prova, como que isso acontece? Como que ocorre? Veja, em 2017, até 2017, nós não tínhamos um instrumento na Secretaria da Educação que pontuasse essas situações. Olha, nós temos uma região que essas aprendizagens mínimas estão sendo oferecidas ou não estão sendo oferecidas. Olha, por conta de determinados fatores sociais ou não, ou de infraestrutura, ou de suporte, ou de formação, os nossos educandos, eles estão passando por uma defasagem na aprendizagem. Esse olhar nós não tínhamos. Então, qual foi o primeiro instrumento? Lá em 2017, foi proposto uma avaliação, uma prova, né, que foi feita pela Secretaria da Educação para ser aplicadas para os 5º anos. Então, foi um momento de implementação e naquele momento estava sendo oferecido apenas para o 5º. Foi oferecido em 2 momentos, né? No final do 1º semestre e no final do 2º semestre, para a gente conseguir acompanhar e fazer justamente a análise desses dados, o quanto a qualidade da educação está sendo garantida no município de Guarulhos, porque essa é a função da Secretaria, ela precisa estar acompanhando isso para minimizar as diferenças, né? Li, você pode passar o próximo slide, por favor? E aí, então, formou-se um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho tinha a tarefa de pensar na elaboração dos itens que seriam propostos lá na prova. Então, primeiro, o que são esses itens, Érica? É o que a gente chama de questões, né? Então, esses itens seriam as questões que estão lá compostas na prova. Mas não bastava só chegar lá e pegar uma questão pronta ou tentar fazer uma pergunta que nós achássemos que desse conta. Não funcionava assim. Então, a elaboração desses itens da prova, ela passa por uma série de critérios, né? Então, ela passa por um processo e nós precisávamos estar respeitando esse processo, né? Então, qual seria o primeiro deles? O primeiro seria a escolha do descritor. Por que a gente estava trabalhando com descritores na época? Porque a nossa rede, ela já estava acostumada, já estava trabalhando com os descritores da Prova Brasil. Então, nós tínhamos o QSN de 2005 e esse QSN ele estava organizado em saberes. Os saberes eram muito amplos, né, para a gente estar utilizando ele ou utilizando um recorte. Então, nós optamos lá em 2017 por trabalhar com os descritores, né? Então, o que seriam esses descritores? Os descritores seriam conteúdos associados a habilidades e competências. Então, quando eu faço associação de habilidades e competências com um conteúdo, de acordo com a definição do INEP, eu tenho um descritor. Lembrando que também pela definição do INEP, o que seria a habilidade? A habilidade é um processo cognitivo menor.
A reunião de várias habilidades forma uma competência. E essa competência, ela depois vai se tornar uma habilidade para o desenvolvimento de competências maiores. Então, esse é um processo contínuo, um processo que caminha numa espiral e ele não tem fim, né? Então, essa seria a relação dos descritores. E o conteúdo é aquilo que a gente precisa estar trabalhando com os alunos para ampliar o repertório e o conhecimento deles sobre determinada área, né? Então, quando eu falo assim, olha, os meus alunos precisam calcular adições. Então, adições é o conteúdo. Todo processo que envolve adição é o conteúdo. Calcular seria a habilidade, é o que o meu aluno faz com a adição. Então, é o que está envolvido naquele processo como operação mental. Então, o primeiro momento, antes da elaboração do item, nós escolhemos quais serão os descritores que devem ser avaliados, né? Então, nós passamos por esse processo. E depois a gente passa para a elaboração do item, né? Então, veja, todos os itens, eles são construídos pensando numa situação-problema. Uma situação-problema vai ser uma situação significativa que vai estar tentando atender a realidade do nosso público, das nossas crianças. Ai, Érica, mas é muito difícil. Mas existem assuntos que são comuns, né? Então, a ideia é tentar construir um item baseado numa situação-problema que atenda todos os alunos da rede. Então, já começa com uma tarefa bem difícil aí, né? Porque a gente sabe que a gente tem realidades diferentes. Depois, a gente tenta colocar dentro dessa situação-problema temas que sejam atuais, né? Então, assim, nunca pegar alguma coisa que o aluno nunca ouviu falar. Foi tema atual em 1980, mas agora não é. O nosso aluno não tem a proximidade, não tem nenhum repertório a respeito daquilo. E outra coisa muito importante, a gente sempre tenta conversar a respeito de assuntos que o aluno possa estar repertoriado em algum momento, que a gente entende. Se lá no QSN, lá na BNCC, eles trazem a importância de nós trabalharmos sempre com temas transversais, então a gente precisa estar trazendo para as avaliações essa situação também, dos temas transversais, tá? A ideia é não utilizar textos muito longos, né? Aquela coisa que o aluno começa a ler, ele chega no final, pronto, se perdeu, não sabe mais. Ou que o professor tenha que ler para o aluno do primeiro e do segundo ano, o professor começa a ler a situação, o problema, chega na metade, o aluno já esqueceu o começo. Então, a ideia não é essa, não está utilizando textos muito longos. Esses itens, eles precisam ser inéditos, nós não copiamos os itens de lugar nenhum, né? Ah, mas eles são muito parecidos. Pode ser que essa proximidade, ela se dê por quê? Porque nós estamos analisando, avaliando um descritor que já é conhecido, mas o item, ele é inédito. Então, uma das coisas que nós sempre discutimos é isso, olha, evita trazer uma questão para a prova que o aluno possa ter treinado, porque não é o objetivo verificar se ele foi treinado. A gente quer saber se aquela aprendizagem foi de fato desenvolvida. Então, esses itens precisam ser inéditos, né? Outra coisa que acontece também na elaboração desses itens, sempre vão ter questões que se relacionam. Então, assim, uma aprendizagem, um descritor vai se relacionar ao outro no sentido de verificar o aprofundamento desse desenvolvimento, dessas aprendizagens. Então, se ela é mais fácil, se ela é mais difícil. Então, essas situações nós também temos que olhar quando a gente vai estar construindo um item. Nós tentamos sempre evitar abordagens que sejam polêmicas. Olha, vai polemizar,
não é esse o objetivo do item, não é esse o objetivo da prova, então a gente sempre tenta verificar e fugir dessas situações polêmicas. Não tem pegadinha. Quando a gente faz a elaboração de um item, não existe pegadinha nela. Não tem, mas isso foi uma pegadinha. Não, não foi pegadinha. A proposta nunca é incentivar o erro, sabe? Porque a questão da pegadinha é essa, né? Você quer ver o quanto a pessoa erra. Não, não é isso. Então, por isso, nós não trabalhamos com essa questão de pegadinha ou não, tá? Nós também tentamos não usar questões assim, o aluno tem as alternativas lá que ele precisa marcar, alternativa A, B, C ou D, e aí nessas alternativas a gente coloca nenhuma das anteriores. Não, porque se a gente quer que o aluno, se nós estamos propondo uma situação, um problema para o aluno, para que ele, para a gente verificar se aquela aprendizagem foi desenvolvida, qual é o sentido de utilizar a alternativa nenhuma das anteriores ou todas as anteriores? É complicado. Então, assim, nós sempre tentamos verificar qual é o raciocínio, qual foi o processo cognitivo utilizado e aonde está o desenvolvimento desse processo ao longo do ciclo. Né? E é justamente por isso que nós trabalhamos distratores. Então, assim, olha, se o aluno desenvolveu essa habilidade, se o aluno já domina essa aprendizagem, ele vai responder corretamente. Então, essa é a resposta correta. Mas e se falta, se ele chegou até um período, tanto dessa aprendizagem, então, ele pode cometer esse equívoco. Então, isso seria um distrator, né? Para que o professor consiga observar, para que a secretaria consiga observar quais são as possíveis fragilidades e aonde a gente precisa de fato atuar, né? Então, a ideia é que todas as outras alternativas uma alternativa correta e 3 distratores, né? Para que a gente consiga verificar e possa atuar no sentido de estar auxiliando, né? Então, quando nós fazemos a construção do item, nós estamos olhando para essas situações, tá? Nós sempre vamos estar pensando em itens que sejam mais fáceis, que sejam médios ou mais difíceis. Quando a gente fala difícil, não é difícil que o aluno não consiga responder, não é isso. É difícil no sentido de que ele precise utilizar mais processos mentais, mais raciocínio para estar chegando na solução daquele problema, tá? Então, assim, mas é difícil porque o meu aluno não vai conseguir responder. Não é esse o objetivo. Às vezes, uma questão difícil, ela envolve muitas operações de raciocínio que o aluno precisa pensar, precisa mobilizar para estar respondendo, mas todos eles são possíveis de ser respondidos, tá? Então, assim, olha, esse meu aluno, ele é muito bom, ele sabe tudo. Provavelmente, ele vai pegar a avaliação, a prova que está sendo oferecida pela secretaria, ele vai achar que tudo muito fácil, tá? Isso não quer dizer que a prova não tenha dificuldade nos seus níveis de aprofundamento. Quer dizer que aquele educando, especificamente, ele já desenvolveu todas as aprendizagens para aquelas situações que foram propostas, tá? Nós tentamos também considerar o tempo. Será que o aluno vai demorar muito tempo respondendo essa questão? Será que ele não vai? Será que é muito fácil? Será que ele vai bater o olho e vai falar, nossa, e não vai mobilizar esse raciocínio? Ou será que não, que ele vai demorar muito tempo, não vai conseguir? Então, são questões que nós também discutimos lá na elaboração do item, tá? Depois de olhar para todas essas situações, depois de nós considerarmos tudo isso, esses itens vão passar por uma análise de outras pessoas. Por quê? Porque, às vezes, aquilo que está muito claro para quem construiu, não está claro para quem está lendo. Então, assim, não são as mesmas pessoas que constroem que vão fazer essa análise dos itens. Por quê? Porque quem está construindo pode ter aquele vício de acreditar que todo mundo está achando a mesma coisa que o grupo que construiu. Por isso que é importante que outro grupo
faça essa análise. Então, depois desse processo de análise feita, depois que tudo isso foi feito, esses itens das avaliações, eles vão ser apresentados para a equipe da secretaria. E a equipe da secretaria que não participou do processo vai também fazer todas as considerações. E, às vezes, alguns itens retornam, algumas coisas precisam ser avaliadas, né? Retomadas, repensadas, mexidas. Então, assim, não é um processo de construção muito simples. Não é aquilo que a gente bate o olho e fala, eu vou entrar na internet, vou copiar essa questão, aquela questão e dá certo. Não. Não é isso que é feito lá na secretaria quando se produz essa prova. Depois que todo esse processo, isso demora dias, pessoal. Às vezes demora um mês e meio. A gente sempre tem a questão dos prazos, do tempo, assim como na escola o professor tem, lá na secretaria se tem também, né? E aí a gente vai passar para o processo de impressão dessas avaliações, a organização dessas avaliações, do layout, quem arruma, quem não arruma. Essas avaliações chegam lá no núcleo e aí elas são separadas, turma a turma, série a série, para todas as escolas. E aí depois o núcleo de avaliação também estava fazendo a distribuição dessas avaliações, né? Então é um processo bem longo, não é um processo simples, é muito parecido com aquilo que o professor faz na escola, né? Então, essa situação de desenvolvimento, de elaboração da prova, é algo que nós fazemos sempre, né? Então, é um trabalho, é um processo bem trabalhoso, né? Mas é um processo que requer muito estudo, muita análise, muita concentração, né? Mas também é um processo que, em determinado momento, ele passa a ser mecânico, principalmente lá quando a gente fala de organização, separação e distribuição, né? Bom, aí a gente vai para um outro momento, que vai ser assim, como essa avaliação, ela conversa com o professor ou conversa com a escola. Então, Liz, você passa o próximo, por favor, Linda. E aí a gente chega assim, uma das nossas discussões. Nós utilizamos os descritores. Como que esses descritores vão conversar com o QSN, que é o documento orientador da nossa rede para o desenvolvimento do currículo, né? Então, pensando nisso, nós construímos um documento que se chamava pauta referencial, tá? Todas as escolas, elas receberam esse manual de aplicação e correção. Elas receberam em 2017, receberam em 2018 e em 2019, tá? 2020 não teve, né? O que seria essa pauta referencial? Então, mais para frente a gente mostra um item e como que a pauta referencial se relaciona a esse item, né? Então, a gente coloca assim, na questão 1, vai ser tratada esse descritor. Aonde esse descritor está relacionado lá no QSN. E aí vem lá, olha, ele está nesse saber. Isso por quê? Porque até 2019 a gente trabalhava com o QSN de 2015. A partir de agora, nós já estamos trabalhando com o QSN de 2019, né? Também, nesse documento, tem lá o manual de aplicação e de correção. Como que o aplicador ele vai propor essa avaliação? Olha, a gente precisa garantir que essa seja uma aplicação democrática, seja o mais parecido possível para todas as unidades escolares, né? E por que a orientação é para que não seja o professor da sala que aplique? Porque a gente, quando nós somos professoras de educação básica, eu acho que isso acontece com a maior parte dos professores, de estabelecer um vínculo afetivo com o educando. Então, no momento que esse educando está sendo avaliado, às vezes a gente pode olhar e falar assim, poxa, mas olha,
nesse dia, eu acho que ele sabia responder aquela questão, mas um pouquinho a mais ele conseguia. O educando, por sua vez, vai olhar o professor e ele também vai sentir essa reciprocidade, né? Aí ele vai olhar e falar assim, ai, mas me dá uma ajudinha aqui. E são situações que podem comprometer a reflexão do educando, né? Não porque se queira fazer isso, mas são situações que mexem, né? O emocional mexendo com a questão do racional. A gente já viu isso em Valon, que é muito possível, né? Então, olha lá, a importância da gente estudar as tendências pedagógicas, né? Da gente conseguir entender como que todo esse processo se estrutura e como todo esse processo influencia na execução de um instrumento de avaliação. Né? Então, nós temos que considerar todas essas situações. Né? Então, nesse primeiro material que é encaminhado às escolas, estão lá toda a forma de como deve ocorrer a aplicação, a correção e a pauta referencial. Como que eu associo, como que eu relaciono aqueles descritores que estavam sendo avaliados na prova com os saberes que estavam sendo propostos no QSM, tá? Então, esse é um documento de estudo, ele geralmente vai para a escola com 15, 20 dias de antecedência antes da aplicação da avaliação, tá? A ideia era justamente estudar esse material antes da aplicação, para que todos os professores, para que toda a equipe escolar, que a gestão, pudesse se organizar para que esse momento acontecesse. E depois vai um outro documento com as devolutivas sobre algumas questões após a aplicação dessa prova. Por quê? Porque às vezes a gente percebe que algumas questões, elas têm uma fragilidade muito grande. Pode ser que essa fragilidade esteja acontecendo por alguma coisa além das questões sociais que a gente sabe que ocorrem na escola. Por exemplo, uma das questões de matemáticas que são mais fragilizadas é aquela que é referente ao sistema de numeração decimal, as características do sistema de numeração decimal. Nós temos 5 características no sistema de numeração decimal que são fundamentais, isso porque a gente não está falando dos conjuntos numéricos. Então, quando a gente fala de conjunto numérico, conjunto dos números naturais, racionais, reais, inteiros, nós estamos falando de outra coisa. Existe algo que estrutura todos esses conjuntos e que é justamente essa característica do sistema de numeração decimal. E às vezes, quando a gente vai estar propondo esse conteúdo, porque isso é um conteúdo, tá? Quando a gente vai estar propondo esse conteúdo para o educando, a gente às vezes mistura as coisas, né? E a gente acaba não trabalhando essas características do sistema de numeração decimal e isso vai comprometer toda a aprendizagem dos outros conteúdos que estão relacionados a ele. Então, às vezes, o meu aluno olha e fala assim, mas não consigo multiplicar. Por quê? Talvez o problema não esteja na multiplicação ou na divisão, esteja na compreensão do sistema de numeração decimal. E nós verificamos que um percentual muito grande dos alunos da secretaria, eram mais de 80%, tinham dificuldade na compreensão dessa aprendizagem, né? Então, assim, reconhecer a característica do sistema de numeração decimal é algo que nós vimos que era um problema bem grande. Então, daí a ideia de conversar a respeito disso, e aí trazer formações para os professores, trazer formações para a coordenação, para a gestão, para a gente verificar exatamente aonde estava o nó que precisava ser desfeito para que essa aprendizagem de fato fluísse, né? Então, nessa devolutiva, a gente traz e aborda algumas questões. Aquilo que foi observado que na nossa rede tem uma fragilidade maior, tá? Em 2019 também,
esse logo do Avalia Mais, ele já chegou a ser difundido. Né? Por quê? Porque muita gente olha e falava assim, é uma avaliação institucional, é uma avaliação da rede, é uma avaliação da aprendizagem. Olha, então, avaliação de aprendizagem, avaliação institucional e avaliação da rede são avaliações, mas cada uma dessas avaliações, ela tem um ponto de perspectiva. A de aprendizagem é aquela utilizada lá na sala de aula pelo professor, né, que vai usar todos os instrumentos necessários para verificar a aprendizagem. A avaliação institucional é geralmente aquela feita na escola, mas aí vai ser a avaliação de todos os processos de aprendizagens, do PPP, de como que funciona. Então, ela é ampla, né? E a da rede, ela vai olhar para todos os outros espaços, não só para a aprendizagem do aluno, mas para como que estão sendo distribuídos os recursos. Então, assim, são 3 avaliações distintas, mas muito abrangentes. Então, daí a gente chama, essa prova, ela faz parte, ela é um instrumento do sistema de provas, de avaliação da secretaria, que é o Avalia Mais. Tá? E aí, passando para o próximo slide, nós trouxemos aqui a exemplificação de um item. Olha, esse foi um item que foi elaborado, tá? Foi proposto para o 3º ano lá em 2019. A questão era assim, observe a capa deste livro. E aí tinha uma capa. Nós tentamos escolher um livro que a maior parte das escolas tinham recebido. De acordo com a capa do livro, o nome do autor é. Aí teve gente que escolheu e falou assim, nossa, mas compor? Por que compor está fazendo parte? Isso daí está muito errado. Na verdade, quando nós elaboramos, lembra a questão do distrator? Então, observa a capa do livro. Vamos pensar no aluno que está lá na escola. Ele está observando a capa do livro e ele, como a leitura faz parte, a roda de conversa, ela faz parte das práticas da Secretaria das escolas que compõem a Secretaria Municipal da Educação. Então, a gente imagina que algumas coisas são conversadas, né? Então, a gente também não é o ideal, mas nós sabemos que existem alguns alunos que eles não leem com proficiência lá no 3º ano, né? Essa é uma questão do 3º, uma questão, né, mais fácil para o 3º. Só que todas essas alternativas, elas podem ser encontradas na capa do livro. Então, quando o aluno vai fazer a leitura, ele pode estar relacionando isso. Então, eu estou perguntando o quê? Quem é o nome do autor do livro? É uma informação explícita, né? Só que o aluno precisa saber o que é o autor do livro, que é o nome de uma pessoa, aonde que vai estar. Então, assim, é bastante coisa para ele relacionar, né? Então, por isso que está lá, na alternativa A, tem o compor, que é a editora, que está ali embaixo. A alternativa B, do jeito que o Príncipe contou, também é uma informação que está na capa do livro. A Princesa e o Sapo também está ali. Nós não colocamos a Princesa e o Sapo em cima e do jeito que o Príncipe contou embaixo, justamente porque a como se mostra ali no título do livro, para que o aluno não se confundisse nesse momento, achasse que de repente tinha que marcar as 2 alternativas, e o Maurício Veneza, que é o nome do autor mesmo. Tá? Então, veja, quando a gente pensa na construção deste item, ele passou por todo aquele processo de discussão, né? Então, assim, muitas coisas foram levadas em consideração. Às vezes a gente chega lá na apresentação dos técnicos da secretaria, eles também fazem as considerações, a gente volta e discute para verificar se de fato é aquilo, não é, se a gente muda, se não muda. Então, é um processo que envolve muita discussão. E aí, no próximo ali, o próximo é como vai a pauta referencial. Então, olha ali. Era a questão 2, né? O objetivo da questão 2, o descritor, aquilo que nós estávamos avaliando, era se o aluno conseguia localizar informações explícitas em um texto, né? Então, lá no QSM de 2005, nós tínhamos lá no eixo da leitura, né? Nos saberes do eixo que eram relacionados à leitura, localizar dados contidos no texto.
que conversa com esse descritor, que era um descritor da Prova Brasil. Construir compreensão global do texto lido, unificando e interrelacionando informações explícitas e implícitas. Né? Então, veja, também era um saber que a gente precisava dar conta. Né? E como o QSN ele não estava organizado assim por série, então era o que a gente precisava dar conta no ciclo. Né? Agora a gente tem lá do primeiro e segundo e terceiro, terceiro e quarto, quarto e quinto. Então, acho que até orienta melhor, né? E a BNCC também estava sendo muito discutida, né? Desde 2017 ela estava sendo discutida há bastante tempo. Então, quais eram as habilidades na BNCC que se relacionavam com aquele descritor que nós estávamos avaliando? Então, tinha lá que o aluno precisava conhecer o alfabeto, compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, dominar as relações entre grafemas e fonemas. Todas essas habilidades eram anteriores ao terceiro ano lá na BNCC. E lá no terceiro ano, que estava lá na aprendizagem de ensino fundamental, do primeiro ao quinto de língua portuguesa, é a habilidade 3, localizar informações explícitas em textos. Então, era uma aprendizagem que também estava referenciada lá na BNCC. E na ANA, porque a nossa secretaria, a nossa rede também fez muito tempo a avaliação nacional da alfabetização. Também estava lá, a habilidade 4 da ANA era localizar informações explícitas em textos. Então, a ideia dessa pauta referencial, de trazer essa informação para o professor, era justamente de validar que tudo aquilo que estava sendo proposto no instrumento de avaliação, ele já era feito pela nossa rede há bastante tempo, porque o QSN já era de conhecimento e de utilização geral, a BNCC era um documento que estava sendo discutido pela nossa rede, e a ANA era um instrumento também utilizado há bastante tempo, né? Então, assim, a ideia de todo o conjunto do instrumento era de oferecer o suporte para que os professores da rede, os gestores da rede, coordenadores da rede, também pudessem estar discutindo esse instrumento dentro das suas unidades, ao passo que os resultados que a gente vai estar conversando na próxima aula são utilizados pela secretaria para repensar formações, para repensar políticas de melhoria para auxiliar a escola.